O amor entre pets e tutores pode não ser tão saudável para o animal, dependendo da dose em que esse sentimento acontece. Eu chamo meu cachorro de filho. Aliás, digo que tenho 2 filhos. A Sarinha, minha filha humana, e o John, que é meu filho peludo. O terapeuta familiar multiespécie, Marcos Fernandes, também é veterinário e atua há 30 anos. Através da identificação entre tutores e pets, ele começou a ver similaridades nas doenças de ambos. Diabetes, câncer, doença autoimune, alergias ou até quadros psíquicos, como ansiedade e depressão, por exemplo. E outras doenças que podem surgir no animal quando eles têm uma relação de identificação. Identificação é um conceito de Sigmund Freud, de 1921, onde Freud diz que os filhos amam tanto os pais que eles se identificam. Identificar em psicanálise é copiar, agir como, ser como. Ou seja, eu peguei o conceito de Freud de um século atrás, onde ele fala da relação de identificação dos filhos, e levei para a medicina veterinária, dizendo que os cães e gatos se identificam com seus tutores, pegando deles todas as suas questões, inclusive doenças físicas ou psíquicas. Eu tive a ideia de fazer essa reportagem porque vivo isso dentro da minha casa. Eu tenho um problema na coluna e, adivinhe, o John também tem. Descobrimos que ele tinha aos 3 anos de idade. Em uma das crises, ele ficou sem andar. Eu me lembro de um caso que eu atendi de um senhor com câncer em região de cabeça e pescoço, onde eu estava atendendo o cachorro dele que estava com câncer. No dia que eu dei o diagnóstico que o cachorro dele estava com câncer, ele falou assim para mim: doutor, eu não estou num bom dia. Aliás, eu não estou numa boa semana. Eu falei, por quê? Ele disse, porque essa semana eu fui diagnosticado com câncer na cabeça e pescoço, exatamente no local onde o linfoma do cão havia se desenvolvido. Ou seja, ambos, os tutor e animal, foram diagnosticados com câncer no mesmo local, na mesma semana. Os animais têm grande capacidade de entender o que estamos sentindo. A Jusce Lopes, que é minha amiga e comadre, pois ela é madrinha da Sara e também do John, tem 4 animais de estimação. Eu tenho um excesso de zelo com eles. Eles são filhos para mim. Eu, como uma pessoa que não tive filhos, então eu transbordo amor por eles e eles por mim. Eu já deixei de fazer muita coisa por conta de deixar eles sozinhos, e medo de mudar, com medo de adaptação. E eu sinto que quando eu adoeço ou quando eu estou triste, eles percebem, sabe? Olham para mim com aquele olhar de amor. Os cachorros da Jusce são o Apollo e a Catarina. Já os gatos são o Xing e o Ozzy. Sobre essa questão de tutores e pets terem semelhanças, quanto ao Ozzy, eu ouso dizer que ele e a Jusce são iguais fisicamente. É a cara de um, focinho do outro. Ele é um siamês e eu sou descendente de índio. E as pessoas dizem que eu me pareço demais com ele ou ele comigo, não sei. E eu tô cada dia mais convencida disso. Acho que eu sou a cara do Ozzy e o Ozzy é a minha cara. O fato dos pets serem exímios leitores de expressão corporal e facial faz com que eles saibam quando não estamos bem. Aqui em casa eu digo que o John é um fiscal de emoções. Eu não posso levantar meu tom de voz que ele já me olha e fica na minha frente. O primeiro passo que você dá ao chegar na tua casa, vindo do trabalho, a forma como você pisa no chão, o cachorro já sabe como foi teu dia. O jeito que você abre a porta, a forma que você caminha, a tua expressão corporal, a tua expressão facial. Tanto que o animal sabe o dia da semana que é, se é sábado, se é domingo, se é feriado. Pela própria forma como você levanta da cama, ele já sabe o que você vai fazer. Bom, quem tem pet sempre é recebido primeiro pelo animalzinho quando chega em casa. E como eles sabem que estamos chegando? Existe um pesquisador chamado Rupert Sheldrake. Ele comprovou através de câmeras e, na medida que o tutor toma a decisão de sair do trabalho e ir para casa, mentalmente, por exemplo, o animal já em casa percebe automaticamente que ele está vindo. Apesar de chamar de filho, eu procuro não humanizar mais ainda o John. Por exemplo, eu não levo ele em shopping, restaurantes, cafés, enfim. O shopping, o cachorro não faz compra no shopping, né? Então quem faz é o homem, né? Então você está muito correto.
A questão tua, ocorre com a grande maioria dos tutores, é chamar de filho. Porque você mesmo começou a entrevista dizendo assim, como que o cachorro pega uma doença da pessoa sendo não filho dela por questões genéticas, questões de DNA? Então, mas você falou que ela é filho. Ele acreditou. Quando você fala, vem com o papai, você está dizendo, você é meu filho, você vai pegar todas as minhas questões. Ou não? Quando nós chamamos um animal de filho, talvez seja um dos erros mais graves que nós cometemos, porque nós estamos excluindo o pai e a mãe dele. Nós estamos desconectando ele do sistema dos canídeos, da espécie canídea ao qual ele pertence. Né? O John tem 10 anos. Seria dolorido hoje para ele dizer: John, você não é meu filho, você é um cachorro. Apesar de parecerem palavras duras, o psicanalista recomenda essa ação, independente da idade do pet. A constelação familiar é um caminho. Constelação familiar é uma técnica de psicoterapia breve, onde a gente vai descobrir os emaranhamentos familiares, que são os enroscos, os desequilíbrios que fazem com que a gente adoeça, por exemplo, né? Numa situação como a sua, eu vou pegar como exemplo, que é a de grande maioria dos pacientes que eu atendo, eu vou pedir para a pessoa olhar para o cachorro e dizer assim, querido animal, eu tenho muito amor por você e você é muito importante para mim, mas você é um cachorro, eu não sou seu pai. Você tem um pai cachorro e uma mãe cadela. Se ligue ao seu sistema familiar e pare de pegar as minhas questões, pare de pegar minhas angústias, tristezas, pare de pegar minhas tendências ao adoecer, enfim. Essa, Leno, é uma técnica que nós utilizamos chamado frases curativas da constelação familiar. Acabamos aqui de demonstrar na prática o que os tutores devem fazer com os animais na medida que eles o humanizam. Através dessas falas, você reintegra, você reposiciona o animal na sua posição de animal dentro da família. Uma vez construída essa relação de amor, o que mais tememos é perder o nosso cachorro ou gato. Como se preparar para a perda de um pet? A Tereza, minha esposa, sofre até hoje ao lembrar do gatinho dela, que viveu 19 anos, o Chuchu. As pessoas muitas vezes dizem que o gato não é fiel como o cachorro, que o gato não ama os seus tutores como o cachorro, mas fala isso quem não conhece gato, porque o gato ele ama da mesma forma, apenas que a demonstração do gato é diferente, né? Eu tive um gato, Chuchu, no dia que ele partiu eu sofri muito. Até hoje eu me emociono quando eu lembro do Chuchu, porque eu amei ele e fui muito amada pelo Chuchu. Na época eu cheguei até a falar sobre isso com a minha psicóloga, porque eles são muito especiais pra gente. O Chuchu, ele nos encontrou na rua, eu tinha 11 anos, foi amor à primeira vista, e ele estava sempre com a gente em todos os momentos. E por que sofremos tanto assim ao perder ou pensar em perder eles? A questão maior é o olhar mesmo que as pessoas têm e a necessidade de colocar o animal num buraco do peito que a pessoa não consegue dar conta de resolver com ela mesma, que é uma angústia, é um vazio, ou de não ter tido filho, ou a pessoa que ainda que tenha tido filho continua com esse vazio, esse processo carencial emocional que faz com que o animal seja colocado num lugar que não é dele. E essa justificativa, eu amo o meu animal e por isso eu faço tudo isso por ele, eu humanizo, não é algo consciente. Inclusive é algo bastante infantil, que as pessoas fazem uso por se recusarem a buscar um processo terapêutico, que vai levar a um autoconhecimento e um autoentendimento de quem é o indivíduo de fato. Para superar o luto, precisamos nos conhecer melhor e procurar saber a essência das nossas dores. O animal nos ama e nos aceita como é, e isso faz com que a relação com ele fique muito profunda. Perdendo esse ser, nos deixa muito tristes e abalados, é verdade. No entanto, a ressignificação desse luto é importante, como qualquer outro luto, entendendo que a vida é efêmera mesmo. E se a gente passa a sofrer demais por um animal, significa que esse animal está substituindo alguma coisa que a gente perdeu na infância ou que a gente nunca teve. Então a gente não sofre pela perda do animal, mas a gente sofre por uma perda que tivemos lá na infância. Então a grande maioria das pessoas
que se dizem sofrer com a perda de um animal, o animal é apenas o símbolo de algo muito mais profundo que foi perdido. A ideia dessa reportagem não foi apontar erros, mas sim fazer a gente refletir sobre nós mesmos e sobre nossos pets. Uma relação saudável de carinho e amor é diferente de uma relação de dependência. Uma vez diagnosticado isso, é necessário buscar a ajuda de um profissional. No meio de todo esse amor, pode ser que tutor ou pet, ou ambos, estejam com uma carga muito grande, o que não é benéfico para nenhum. Nós e eles merecemos um amor saudável, mas cabe a gente resolver isso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.